Hoje nós temos mais um programa NGCast aqui no estúdio WCast, aqui de Mogi. E hoje a presença é espetacular. Pensa numa pessoa formidável que vai resolver seus problemas, principalmente nesse frio, né? O que acontece? Ela é especialista, é a doutora Francesca. Seja bem-vinda, doutora Francesca. Muito obrigada por receber aqui o William. Muito obrigada a todos por nos assistir. E muito obrigada por me convidar mais uma vez aqui, né? Então, não quis criar muita expectativa, porque você tem um currículo muito grande. Eu queria que você falasse sobre toda a sua história, né? Principalmente carreira profissional. Depois a gente volta no início, né? Como tudo começou. Claro. Então, eu iniciei minha formação em biomedicina na Universidade de Mogi das Cruzes, aqui em Mogi mesmo. Resolvi fazer biomedicina porque, quando criança, eu queria curar o câncer, queria trabalhar em laboratório. E aí, quando eu estava no segundo ano de biomedicina, eu comecei a ter... Porque eu trabalhava, tinha estudo científico, tinha a faculdade, e eu comecei a ter crises de enxaquecas por causa do estresse. Isso há quantos anos atrás? Quantos anos atrás? Vou falar quando tinha meus 20 anos. Tá. Alguns certo. anos atrás. Certo. Quando eu tinha uns 20 anos, estava no segundo ano de formação na biomedicina, comecei a ter crise de enxaquecas. Um ano inteiro tendo crise de enxaqueca, dores de cabeça aumentavam, diminuíam de intensidade, mas elas não cessavam nunca. Passei por vários neurologistas, cheguei a passar por 9 neurologistas diferentes, todos eles adicionavam medicação, também todos os tipos de medicação, um antidepressivo, medicação para dor, várias medicações diferentes, mas nenhuma delas realmente resolveu o meu problema. Aí um professor da faculdade falou sobre a acupuntura, e aí eu fui buscar o tratamento de acupuntura, eu não conhecia, não entendia como funcionava, e aí na terceira sessão de acupuntura eu saí sem dor. Eu achei que aquilo era um milagre. Pensei, Fantástico. Meu Deus do céu, eu quero saber mais sobre isso. E aí foi onde eu resolvi estudar um pouco mais, entender como é que funcionava, e aí abri um leque gigante, que é a medicina oriental, e a forma com que eles veem o corpo humano. Foi onde eu fiz a minha especialização em medicina tradicional chinesa. Logo que eu terminei a minha especialização em medicina tradicional chinesa, fui convidada para trabalhar fora do país. E aí eu fui me especializando cada vez mais, entendendo. Você foi pra onde? Eu fui trabalhar numa empresa americana para viajar ao mundo, né? Fui trabalhar em navios luxuosos, comecei como acupunturista e depois evoluí como gerente do spa, fiz treinamento com os acupunturistas também. Então, acabei estudando um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa na versão japonesa, a qual eu gosto muito, me especializei nessa área também. E aí fui entendendo um pouco mais, trabalhando com pessoas de nacionalidades diferentes, entendendo um pouco mais o quanto a cultura interfere no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nos nossos hábitos, na nossa qualidade de vida. Foi onde eu entendi que eu precisava conhecer um pouco mais além da vertente da saúde. Foi onde eu procurei a especialização. Fiz, na verdade, uma faculdade, um bacharelado em filosofia, para entender um pouco mais nesses hábitos, o quanto eles realmente interferem nas nossas escolhas de vida. A gente acha que a filosofia é uma coisa mais erudita, coisa de livros, mas ela interfere muito nas nossas escolhas do dia a dia. No bacharelado em filosofia, eu entendi um pouco mais da importância de eu entender um pouco mais do emocional, além das especializações, né, na área da saúde, foi onde eu fiz a psicanálise também. Então, tem algumas formações, né? Na psicanálise eu entendi um pouco mais como a gente faz essas escolhas emocionais, os nossos traumas, as nossas dores, o quanto o emocional, o mental, ele interfere no físico, e o quanto o físico também faz o caminho contrário e interfere no nosso emocional. Então, para entender um pouquinho mais todo esse conjunto do que é o ser humano, o mental, o emocional, o físico, para oferecer o melhor tratamento através da acupuntura. Continuo sendo acupunturista e fazendo todas essas vertentes de tratamento dentro da acupuntura. Hoje eu estou em uma outra especialização na gerontologia, porque eu entendo... que é isso? Gerontologia, é isso? A gerontologia É um nome difícil. é a ciência do envelhecer.
Então, entendendo um pouco mais sobre o quanto as escolhas que eu faço hoje, ela vai interferir... A Coca-Cola, o Guaraná. Refrigerante, para não falar marca. Né? Quanto os refrigerantes, a falta de exercício físico, a falta de qualidade de saúde emocional, nas escolhas que eu faço hoje, o quanto vai interferir no nosso envelhecer. Então, essa especialização, ela me ajuda a entender um pouco mais o quanto hoje ele vai interferir no futuro. Por exemplo, as escolhas que eu faço hoje com 30, 40 anos, vai ditar se eu vou desenvolver o Alzheimer futuramente ou não, por exemplo. A gente acha que algumas doenças elas são puramente genéticas, mas hoje a gente entende um pouco melhor o que a medicina tradicional chinesa, na medicina oriental, já sabia há 5.000 anos atrás. Nossa! Que o que a gente escolhe fazer no nosso dia a dia tem uma interferência muito maior do que o que a gente nasce com, que é a nossa genética. Então, entendendo um pouco mais disso, eu posso oferecer melhores tratamentos para os meus pacientes. E nessa parte, que você qual o seu know-how nesse seu serviço que você presta? E o que teve de grande impacto para os seus clientes? Entendendo cada vez melhor como ele funciona como um todo, não só a fisiologia, não só a química, não só o funcionamento das células do corpo dele, mas como ele faz decisões, como ele escolhe os hábitos de vida, como ele escolhe praticar ou não exercício físico, por que ele escolhe praticar ou não exercício físico, eu posso motivá-lo, incentivá-lo, entender melhor e direcioná-lo de uma forma mais positiva e eficaz para uma qualidade de vida. Porque eu acredito que a acupuntura, ela não vai tratar somente a sua doença. Mais do que isso, melhor do que a medicina que a gente pratica aqui, que cuida só da doença, a medicina tradicional chinesa, ela vai cuidar da sua saúde. E é isso que eu busco, entender cada vez mais todas as possibilidades e vertentes do que é saúde, para direcionar os meus pacientes que não estão completos na saúde para essa vertente que é a saúde de uma forma geral. Bacana. E eu sei que você tem uma clínica muito famosa, né? E ela tem várias vertentes lá dentro. Explica um pouco mais da sua clínica, como é que funciona. Então, eu idealizei a Healthcare Medicina Integrativa, que é o nome da minha clínica, em 2016, mais ou menos, eu me especializei em medicina integrativa junto com o Dr. Andrew Weil. Ele é o pai da medicina integrativa nos Estados Unidos. Ele é um médico e biólogo e ele quem popularizou esse termo de medicina integrativa. E aí, trabalhando junto com ele, eu entendi que a gente pode pegar o melhor da medicina ocidental, o melhor da medicina oriental e oferecer um melhor serviço para os meus pacientes. E com essa ideia de oferecer saúde mais do que doença, mais do que somente pesquisar doenças, mas oferecer saúde, eu tenho a clínica em que hoje ela oferece 15 especialidades diferentes. Então, além da medicina tradicional chinesa comigo, eu ofereço tratamentos de psicologia, terapia, massagens, osteopatia, Theta Healing. A gente tem uma variedade de mais de 15 especialidades, profissionais especializados, tanto da medicina oriental quanto da medicina ocidental, para melhor oferecer saúde para os nossos pacientes, não apenas pesquisa de doença. Entendi. O que acontece? O pessoal compara muito com o carro. O carro, quando ele vai lá, quando ele quebrou, ele leva para o mecânico, que é a corretiva, que tem que corrigir porque está quebrado o carro. Isso acontece muito com o nosso coração. Então, quer dizer, fica batendo, né? A pessoa fica muito nervosa, tem muito estresse, daí não pega o corretivo, que seria o mais importante, que é isso que você está nos apresentando, nos passando, né? Pela acupuntura e por todo o tratamento que você estudou, você é formada nisso. Então, você faz a prevenção e já combate a correção, é isso? Exatamente, porque a prevenção, ela é mais fácil de fazer, porque são poucos minutos, pouco tempo de dedicação, mas todos os dias, e ela é muito mais barata de se fazer também. Então, a prevenção é melhor do que a correção. Assim como é melhor você pagar um seguro do carro, por exemplo, que são parcelas pequenas que você paga todo mês, para caso acontecer, se você tem um acidente, o valor que você pagaria para corrigir
acidente seria muito maior e às vezes a gente não tem. E às vezes o custo disso é a nossa saúde, como por exemplo, câncer. O câncer em si, ele é uma doença que infelizmente acomete cada vez mais pessoas e ela está muito relacionada ao nosso estilo de vida. A gente acredita em que o câncer ele é genético, mas não necessariamente. Não é. Não necessariamente ele é genético. Lógico que vai existir alguns casos bem específicos e pontuais que é genético e não tem como alterar aquilo, mas muitas vezes é o estilo de vida, como por exemplo, o cigarro. O cigarro ele acomete o câncer de pulmão. Por quê? Porque ele vai lesionando o corpo, né, de forma gradual, e aí essas lesões vão acelerando o crescimento das células, a replicação das células, até que acontece um erro ali, e aí é onde acomete o câncer de pulmão, por causa do cigarro. E muitas vezes a gente faz isso continuamente, com as escolhas de alimentação, as escolhas de qualidade de sono, o horário que a gente vai dormir, fazer ou não exercício físico, qual exercício físico, o estresse, quantidade de horas de trabalho. Cada escolha que a gente faz durante o dia, e durante a noite também, né? Cada escolha que a gente faz na nossa vida vai te levar mais próximo da doença ou da saúde. E aí eu vejo que o meu papel é ensinar você quais são as melhores escolhas para te levar para a saúde. Porque a gente não tem um manual, né? Se tivesse um manual quando a gente nasce, olha, quando você tem até tanta idade, você precisa comer frutas, legumes, verduras. Mas não, daí dá lanche, dá refrigerante e assim por diante. Daí vem a água, que provavelmente a maioria delas tem o quê? Hormônio feminino. Porque não existe um tratamento para isso nas estações, né? Daí pega o gado, então a carne bovina, que já existe também um pouco de hormônio, por causa do crescimento muito rápido, né? Que é o que aparenta, né? Depois tem o frango, que em 45 dias ele já está pronto para abate, que é fora do normal. Se fosse antigamente, era 6 meses, até 1 ano, né? Exatamente. Então, tudo que você vai comendo com hormônio, eu acho que isso enriquece o câncer ou não. Eu estou falando alguma coisa que... Não, você está completamente correta. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Com certeza, depois da Revolução Industrial, a forma com que a gente lida com o alimento e todos os processos de produção de forma geral, não só produção alimentar, mas produção de produtos mesmo, de pele, que a gente coloca no pele, produção até o ar, né, com os carros, quantidade de carros que hoje tem, tudo isso vai interferindo na nossa saúde. Mas essas são escolhas que a gente, por exemplo, a gente não pode necessariamente escolher, a gente não tem total controle. Se você mora no centro de São Paulo, você vai ter que lidar com a quantidade de poluição. Mas você pode beber um pouco mais de água, isso você tem controle, para ajudar o seu corpo a filtrar todos esses poluentes que vêm dos automóveis, por exemplo, né? Então, o meu papel é entender o que você tem controle e o que você não tem controle. Você tem o controle de escolher uma carne melhor se você quer comer carne. Você tem o controle de escolher não comer carne se assim você não quer. Mas você não tem o controle da quantidade de hormônio que tem naquela carne. Isso você não tem. Então, é entender o que você tem controle e o que você não tem para fazer as melhores escolhas. Então, a pessoa que já tem uma tendência, que nem eu, meu pai morreu de câncer de intestino, né? E depois deu uma metástase, foi para outros órgãos. E, enfim, uma pessoa que está nesse estágio inicial é mais fácil de ser curada ou você acha que é mais difícil? Com certeza. A minha ideia, o meu papel, na verdade, é você não chegar nem a alcançar o câncer, né? Te ensinando, olhando para as decisões que o seu pai tomou em relação à qualidade de vida dele, né? Em relação ao estresse, tenho certeza que ele trabalhava demais, dava pouca atenção na saúde emocional dele, né? Infelizmente, principalmente no passado, né? Gerações anteriores davam pouca atenção na importância da terapia, na importância de olhar para o nosso emocional, para olhar para o estresse, como o estresse nos afeta. A gente falava muito pouco das emoções, do que a gente sente, né? Como se o sentir fosse algo menor, como se fosse algo que o tornasse fraco. Quando não é, né? Faz parte do seu ser. Sentimentos fazem parte de você. São reações químicas. E ter o controle dessas reações químicas faz com que você tenha o controle da sua saúde, né? Por exemplo, um câncer de intestino, ele pode ser escolhas de
porque trabalha demais, então não tem uma alimentação saudável, tá sempre comendo fora, tá sempre comendo coisas mais fáceis, o fast food, né? O fast food, ele vai acabar interferindo nessa absorção intestinal, vai acabar interferindo nos folículos, na parede intestinal, a quantidade de inflamação, e todas essas escolhas que você faz, o seu estresse, a quantidade química que você tem, por exemplo, de cortisol, de hormônios, de serotoninas e toda essa parte química do seu corpo, é isso que vai te direcionar para o adoecer. Vai aparecer alguns sintomas, como a gastrite, vai aparecer sintomas menores, doenças em estágios mais leves. E aí, essa hora, muita gente acaba entrando em contato comigo, quando já está adoecendo, mas ainda estágio inicial. Porque as pessoas hoje ainda decidem vir para a medicina tradicional chinesa porque não quer tomar a medicação. E essa é uma escolha saudável, porque a acupuntura, de uma forma geral, ela não está incluindo nenhuma química para o seu corpo, diferente das medicações. Sou contra as medicações? Não, não sou. Mas eu acho que a gente pode entender o quanto isso interfere no nosso corpo de forma negativa também, além de positiva. E a acupuntura, ela pode ser, então, um caminho a se seguir antes de prejudicar ainda mais um corpo já doente. Entendi. Falando em corpo, uma vez quando eu estava na sua clínica, tem um aparelho que você coloca a mão e sai o seu tudo que você tem sobre o seu corpo, né? Exatamente. Me explica um pouco mais. Claro. Então, a gente... esse exame é a bioimpedância, em que ele vai fazer a análise. Você coloca a mão nesse equipamento, vai fazer a ressonância, então vai enviar impulsos eletromagnéticos através da sua mão, não que você vai levar choque, né, que você não sente, mas vai enviar impulsos eletromagnéticos e vai fazer a análise, porque uma vez que esse impulso pega de uma célula, vai para a próxima célula, consegue analisar se essa célula está saudável ou não está saudável. E aí vai só fazer isso, quantificar quantas células saudáveis ou não saudáveis de cada organismo. Então, eu consigo entender melhor qual é o nível de saúde de cada órgão do seu corpo, e aí, a partir desse resultado, eu consigo direcionar de uma forma mais específica o tratamento de acupuntura. A acupuntura, como a gente já falou, ela tem mais de 5.000 anos. Existem formas de diagnósticos da acupuntura que são mais específicos, que a gente vai olhar o corpo. A gente não precisa de exame de sangue, exame de urina, de fezes, nada disso. E a gente pode entender como é que está o corpo, olhando a íris, olhando a orelha, olhando a língua, o pulso, né? O seu corpo, ele já consegue me dizer como está o estado de saúde dele. E a partir daí, da saúde, é que eu vou enaltecer ainda mais a saúde dessas partes saudáveis para que consiga controlar as partes que estão em desequilíbrio e não saudáveis. E vocês têm também tratamento para, por exemplo, pessoas com autismo? Como é que funciona? Sim, a gente tem a Silvana, ela é a nossa neuropsicóloga, ela é quem é responsável, essa especialidade, que é responsável pelos diagnósticos das síndromes e dos transtornos, e a partir daí pode fazer a terapia com ela e pode fazer o acompanhamento. Eu, particularmente, resolvi não me especializar, porque não tem como, né, sabe tudo. Muita coisa, né? Muita coisa. Acabei não me especializando. Trato crianças também, às vezes aparecem, principalmente os filhos das minhas pacientes, acaba vindo para tratar em coisas mais específicas, como bebês não conseguindo dormir, com cólica, sintomas mais pontuais em relação à terapia, síndromes, transtornos. Aí eu vou encaminhar para alguém que seja mais conhecedor da área. Olha que bacana. E também eu acho uma coisa muito bacana que eu te acompanho, depois você passa o seu contato do Instagram, telefone da clínica, enfim, o local, o endereço. Claro. Mas é importante também que você também tem um espaço de yoga, né? Exatamente. A gente tem, visando essa tríade da saúde, que é corpo, mente e emoções, a prática de exercício físico é muito importante. Então, a gente tem parcerias. Tem a academia, Patrícia de Paula, que ela faz a parceria conosco, e ela é de César de Souza, assim como a clínica. E aí você pode fazer o agendamento de fazer o treino com ela, né? O treino de academia. Tem a Andrea, da nossa professora de yoga. A gente também tem agora uma parceria com Pilates.
Então, são áreas que trabalham o físico, porque eles também é importante para o equilíbrio do corpo de uma forma geral. Eu, com a acupuntura, eu vou fazer o equilíbrio químico do seu corpo, né? Essa parte hormonal, essa parte de inflamações, e essa resposta química, o seu cérebro produzindo a química dele. Então, eu vou trabalhar com a parte química, mas essa parte de exercício físico, eu tenho outros especialistas, a parte emocional, terapia, psicanálise. Mesmo eu tendo a especialidade de psicanálise, eu não vou trabalhar com os meus pacientes nessa parte específica. Por isso, eu tenho outros profissionais que fazem isso para a gente conseguir realmente gerar essa saúde integrativa. Eu, inclusive, tenho agora, você talvez não saiba, o Dr. Daniel Brito, ele é nosso especialista em medicina integrativa, ele é um médico e que se especializou nisso para fazer esse controle também. Ele é especializado principalmente em tratamentos de emagrecimento, e aí faz essa parte também de pessoas com dificuldade em emagrecer, pessoas com alguns desequilíbrios hormonais, ele consegue fazer na parte de medicação. Ele usa consegue o fazer aquele outro ou não? Se necessário, mas eu acredito que o tratamento dele, a forma com que ele lida com o corpo humano é uma coisa... a forma com que ele lida com o corpo humano é mais integrativo, vai entender a dificuldade de emagrecer. Porque medicamentos como o Ozempic, ele é muito pontual. Ele vai fazer você emagrecer naquele momento, enquanto você está fazendo a aplicação dessa... diminuir a sua vontade de comer ou por acelerar o seu metabolismo, acelerar a diminuição da célula de gordura, mas uma vez que você para essa medicação, todo esse químico que foi adicionado para fazer essa diminuição vai parar e aí o corpo volta a ter o incentivo que era antes. Com a medicina... sanfona, né? Exatamente, que venha o emagrecimento, por exemplo, ou sanfona. Com a medicina integrativa, a gente entende que o que a gente quer é enaltecer a saúde muito mais do que tratar um sintoma. Porque o engordar, né, a obesidade é um sintoma muitas vezes. Né? É uma síndrome, é uma doença, mas às vezes é só um sintoma. E com a medicina integrativa a gente consegue entender o que é. É um sintoma ou é a doença por si só? Então, o que eu preciso fazer com esse paciente para que a gente consiga eliminar essa doença e não só eliminar o sintoma na base da medicação. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade ela pode ser um sintoma, mas pode ser um desequilíbrio químico, pode ser uma falta de vitamina B12, por exemplo. Pode ser um excesso de estimulantes, um excesso de açúcar. Né? Então, não adianta eu apenas olhar para o paciente com o sintoma qual ele apresenta. Eu preciso entender quais são todo o estilo de vida dele, quais são as escolhas que ele está fazendo, para poder eliminar esse sintoma para que ele não volte, para que ele não fique dependente de mim ou dependente da medicina qual eu ofereço. E o Dr. Daniel, ele entende isso, porque medicina integrativa é isso, é integrar o corpo como um todo, e aí ele vai oferecer, então, resultados mais eficazes porque eles são duradouros. E a doutora Daniela tá lá também ou não tá mais? Não, a doutora Daniela, ela abriu o próprio consultório. Que legal. Ela tá no Elbor Tower, se eu não me engano. Eu tô com... essa parte estética, não é? Isso, tem a doutora Andressa Mello agora na clínica, que é a nossa parceria, em que ela faz exatamente essa parte de emagrecimento com injeções, a harmonização facial e corporal, a aplicação de botox, essa parte da beleza. Ela também consegue trabalhar a parte de emagrecimento com as injeções, com as enzimas, que ajuda a ter um resultado mais rápido, uma vez que você está trabalhando a parte de exercício físico, nutrição, todas as outras vertentes a qual causou esse sintoma. Mas a gente tem a doutora Andressa com a harmonização facial corporal, tenho a Daniela com a liberação miofascial, tenho a doutora Beatriz com a osteopatia e Theta Healing, tenho a Ronise com a podologia. Nossa, esse é espetacular, a Ronise, porque eu sempre tive muito problema com encravada, né? Daí eu fui lá relacionado a isso, na época. E a pessoa é maravilhosa, ela vai lá, desencrava a unha, corta direitinho, explica como cortar, faz todo um tratamento, né?
Inclusive os produtos também muito perfeitos, maravilhosos, que ajudam bastante, né? A Ronise também, assim como eu, ela gosta muito de estudar e ela se aprofundou demais nos estudos dela, especializada em tratamento de fungos também. Ela agora está fazendo faculdade de biomedicina para entender ainda mais, aprofundar mais ainda os conhecimentos dela. Quantas podólogas você conhece que tem a formação em biomedicina, imagina? Nossa. É para entender realmente, porque a gente se interessa em cuidar das pessoas, não é só sobre oferecer um serviço, é sobre realmente entender a importância dos cuidados dos pacientes, né? Se importar com o outro, né? Essa interação de cuidar e acolher as pessoas. E fica na fila do SUS assim, o que você tem? Eu tenho... Tô resfriado. Daí, não, tá bom. Nem olha pra sua cara, né? Às vezes acontece, né? Eu já vi alguns relatos. Não, com certeza. Lógico, mas... E não só no SUS, né? A gente vê isso, às vezes, em plano de saúde, porque, infelizmente, de várias formas, com vários problemas, a nossa saúde, ela é monetizada, né? Então, os médicos, eles têm autorização a oferecer consultas de 5, 10 minutos. Se ficar mais tempo com o paciente, ele pode até ser multado de alguma forma. Isso? Exatamente. Então, por isso que tem que ser esse processo de só eliminar sintoma. Tá gripado, então tá aqui, ó, pra dor de garganta, E saúde não é isso, né? Isso é doença. Né? Isso é eliminar sintomas, mas não é realmente oferecer um estado de saúde real. E eu entendo porque eles, né, com essa produção em massa que é necessário pela monetização, é importante, mas por isso que com a clínica eu tentei fazer diferente. A gente oferece consultas reais, né? Consultas que eu vou sentar e entender qual que abrange realmente todos os hábitos e saúde do meu paciente para entender o que levou ele a esse adoecimento, a essas dores, né, emocionais, físicas e até de alma, às vezes. Também pega a parte espiritual? Pega a parte espiritual, porque a parte espiritual, ela engloba as nossas emoções, engloba o nosso cérebro. A gente tem uma área específica do nosso cérebro que nos faz acreditar em algo maior. Por isso que a humanidade, desde o início da humanidade, ela sempre acreditou em algo, né? Nosso cérebro ele foi desenhado para isso. Então, entender isso é importante também. E ajudar o paciente a desenvolver isso. E eu não falo sobre religiões especificamente, né? Para mim é indiferente qual religião do meu paciente, se ele segue alguma religião, mas esse desenvolver do acreditar, essa esperança que o nosso cérebro ele desenvolve, ele é importante e nos faz saudáveis também. E a gente precisa desenvolver para a saúde completa. Olha, que legal. E deixa eu te falar, tem uma coisa que eu acompanho você, que é você com seu pai malhando, né? Tá virando, assim, uma coisa muito bacana e incentivando os filhos a fazer musculação com os pais, né? E como é que é essa sua relação com seu pai? Conta um pouco pra gente, que eu acho o máximo isso. Queria eu ter meu pai pra fazer academia comigo, né? Então, assim, na minha época não tinha. Como é que é você com seu pai, com a sua mãe, enfim, essa relação de academia, de exercitar o corpo, e você posta, acho o máximo isso. Como é que funciona? Em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Vou dizer que foi uma luta. Eu voltei a morar no Brasil em 2020, no início da pandemia. E eu estou tentando, agora morando mais perto deles, né, tendo mais contato com os hábitos de saúde deles, eu vejo o quanto alguns hábitos não são realmente saudáveis. E é normal, todos nós temos algum hábito na nossa vida que não é saudável. Mas eu, como alguém da área da saúde, eu quero aproximá-los cada vez mais para a saúde, não só pro dia a dia deles, mas para que eu possa ter mais tempo com eles, né? Neles saudáveis. Não adianta eles viverem até os 90, 100 anos, mas acamados. Não é esse o propósito. E aí eu sei qual é o caminho a seguir para isso não acontecer, então eu estou tentando introduzir cada vez mais hábitos os quais pode levá-los a manter a saúde por mais tempo e ativos, né? E por isso a especialização em gerontologia, para entender melhor esse envelhecer. E uma das deficiências, uma das maiores deficiências na saúde do idoso é a massa muscular. Né? A gente gera doença, sarcopenia, que é a falta de músculo no corpo mesmo, o músculo ele vai atrofiando, e isso faz com que
de uma forma bem básica, o nosso cérebro, ele se alimenta disso, dos músculos, né? Essa produção, tem o catabolismo, o anabolismo, né? Toda essa parte metabólica do nosso corpo, e o cérebro, ele vai acabar meio que usando como alimento, né? O músculo. E aí, quanto menos massa magra o nosso corpo tem, menos alimento o nosso cérebro tem. E aí é onde vem as demências, é onde vem todos esses problemas neurológicos. Então, a prática de exercício físico ela é importante, uma alimentação saudável, uma alimentação, uma quantidade correta de proteína, carboidrato, uma alimentação balanceada, ela é importante. E meu pai, depois que ele se aposentou, veio a pandemia, e aí ele começou a trabalhar de home office, e aí ele começou a sentir o gosto do que é estar em casa, e aí ele decidiu se aposentar, mas infelizmente, muitas pessoas atrelam seu propósito de vida com a sua profissão. E aí, quando não tem mais a profissão, é como se perdesse o propósito de vida. E aí, é quase que estou sentado esperando a morte acontecer. Quando é uma pessoa jovem, né? Porque ele tem quase 70 anos, é uma pessoa muito jovem ainda para só sentar e esperar a morte acontecer. Então, ensinar novos propósitos de vida, como ter um seio familiar acolhedor, isso é importante. Os filhos, eles são produto disso, né? Assim como os pais ensinam os filhos o que é o amor, uma vez que o seu idoso, ele se aposenta, né? Ele chega na terceira idade, os pais chegam na terceira idade, é a hora dos filhos agora acolher e gerar esse novo propósito de vida, não necessariamente atrelado à sua profissão. E aí, aonde vem um estilo de vida mais saudável e vem a academia, porque é impossível você ter um estilo de vida saudável sem manter o corpo ativo. A academia é um jeito, um esporte, indiferente de qual seja a escolha, mas é importante essa prática física. Como eu vou para a academia, hoje levo ele para fazer exercícios junto comigo. E aí, me conta um pouco mais, como é que é malhar com o pai? É uma delícia, né? Porque eu sempre fui muito próxima do meu pai, né? Eu sou a caçula da família, de 4, somos em 4. 4 filhos. Tenho meu irmão mais velho, que é do primeiro casamento do meu pai, tenho meu irmão gêmeo, né? Tenho um caçula junto comigo, tenho um irmão gêmeo e uma irmã mais velha, e de nós 4 eu sempre fui mais próxima do meu pai sempre foi mais próximo de mim, né? E tem até brincadeiras na família e tal. Como é que é essas brincadeiras? Meu pai me chama de Fifi. De filha, Fifi. Fifi é porque conta tudo? Não, Fifi porque é de filha mesmo. É um diminutivo de filha, filhinha, né? Minha filhinha veio aqui. Então é Fifizinha da família. Entendi. Então, eu sou a única solteira, né? Todos os meus irmãos são casados com os filhos, então eles acabam dedicando muito mais tempo deles para a família deles, que é normal, é natural. E eu, como não sou casada, sou solteira, né? Não tenho filhos, então minha mãe fala, né, que agora eles são os meus filhos. Então dá tempo de eu dedicar mais tempo a eles e aí levar o meu pai para fazer essa academia junto comigo e conseguir hoje, depois, ele tá fazendo academia faz pouco tempo comigo, faz em 3 meses só, e já dá para ver a evolução na massa muscular dele, na evolução de energia. Antes ele ficava muito tempo sentado, assistindo televisão, no celular. Hoje ele tem mais animação para fazer as coisas, ele interage mais com a família de uma forma geral, né? Porque isso acaba regulando a química do cérebro. Então, ele tá mais animado, ele tá mais ativo, ele tá mais alegre, ele responde mais às reações, às reuniões familiares, né? Então, ver que ele tá hoje um pouquinho mais saudável do que ele tava 3 meses atrás é uma felicidade imensa, né? Nossa, então é uma dica, né? Pro pessoal da terceira idade fazer exercício físico, a importância, né? Exatamente, extremamente importante a prática de exercício físico. Mais uma vez, é academia, é um esporte, é indiferente qual é a escolha. O importante é realmente, o nosso corpo todo foi desenhado para isso, para que a gente esteja sempre ativo. Um corpo não ativo é um corpo que adoece. Então é importante. E quando você tem uma companhia para fazer exercício físico, isso anima muito mais, você falta muito menos, né? Porque você tem compromisso não só com você, mas você tem compromisso com o outro. Então, eu sei que ele hoje pratica exercício físico por minha causa, mas hoje eu
frequento a academia com mais a sua idade também por causa dele, porque eu tenho esse compromisso agora com ele. Então, ele também me ajuda a estar na academia todos os dias. Uma reciprocidade, né? Os Exatamente. dois, um ajudando o outro. É. E, doutora Francesca, me conta um pouco mais. O pessoal tem medo de agulha? Bom, o tratamento de acupuntura, ele tem um pouco desse... Eu acho que porque quando a gente pensa em agulha, a imagem que vem é a injeção de vacina, injeção de medicação, né? Então, as pessoas têm um pouco de receio, principalmente quem nunca fez. Mas existem vários formatos de você fazer a medicina tradicional chinesa. A agulha é uma das formas, lembrando que ela é tão fina quanto um fio de cabelo, então é muito fininha. Ela é só para estimular realmente o ponto. Você, uma vez, você sabe, porque você já praticou a acupuntura. Então, uma vez que você tá deitado, você tá relaxando, você não sente mais as agulhas. Se você não olhar para a agulha, você nem sabe onde é que ela tá. Então, não é um tratamento com dor. É um tratamento de relaxamento mesmo. Mas existem pacientes, eu trato hoje pacientes que têm realmente um trauma com agulha, por fatores de infância ou pelo medo excessivo da dor mesmo. Existem outras formas de tratar, né, nesse rol da medicina tradicional chinesa, sem necessariamente envolver as agulhas. Existe o Mubun Dashin, que é uma técnica da medicina japonesa, medicina tradicional japonesa, em que a gente usa um martelinho e uma haste de madeira, em que vai fazer o estímulo do ponto de acupuntura nessas marteladas para acordar o ponto de acupuntura, sem gerar dor nenhuma, só o estímulo mesmo. Existe a gua sha, que é a raspagem de uma placa feita de chifre de búfalo, que a gente faz a raspagem para fazer o estímulo do ponto de acupuntura, o estímulo do tecido, do músculo, da circulação sanguínea. Tem a moxa, que a gente chama de acupuntura térmica, então é um bastão feita de erva de artemisia, parecido com um charuto mesmo, que a gente coloca próximo do ponto de acupuntura para acordar esse ponto de acupuntura através do calor. Então, tem várias formas de fazer a medicina tradicional chinesa com agulha ou não, né? A agulha, ela é prática para o acupunturista, porque é muito mais fácil. Você vai lá, coloca a agulha e deixa a pessoa descansando, né? A gente pode escolher um rol muito maior de pontos de acupuntura, mas não é a única forma de tratar, né? Tem também dos choquinhos também, né? Tem o estímulo elétrico também, né? A gente chama de acupuntura elétrica, que a gente pode fazer também um rol de tratamento, pode fazer um tratamento inteiro só com esses estímulos elétricos, porque o importante é fazer o estímulo do ponto de acupuntura. Como fazer é indiferente. Pode fazer através da mão, massagem, dá para fazer, né? O importante é saber quais são os pontos a utilizar corretamente para fazer o tratamento para eliminação e para ajuda daquele sintoma específico, por exemplo, uma ansiedade. Tem que estimular os pontos de acupuntura específicos. Para dor na lombar, são outros pontos de acupuntura que eu vou utilizar. Agora, como eu vou utilizar, como eu vou estimular esses pontos, ele é um pouco indiferente nos resultados do tratamento. Tem com pedras e também com aquele que puxa, né? Me explica um pouco melhor. Isso, Eu não sei o nome. Esse que puxa são as ventosas, né? São os copinhos que eles promovem a sucção da pele, porque ele vai, nessa que puxa a pele vai fazer essa ondulação, então vai acordar o ponto de acupuntura, vai prender a circulação sanguínea naquele local, então vai melhorar a oxigenação, né? Vai trazer o oxigênio, vai trazer nutrição, então vai fazer o tratamento também. Infelizmente, a gente já falou sobre isso também, aqui no Brasil a gente tem as legislações em relação ao tratamento de acupuntura muito aberto, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, para você ser um acupunturista mesmo, você precisa ter a formação na área da saúde e a especialização na medicina tradicional chinesa, mas para fazer uma ventosa, por exemplo, qualquer pessoa que faz um curso de final de semana, 2 dias, pode-se dizer que está apto, tem um certificado e pode fazer a ventosoterapia. E acaba não usufruindo de todos os benefícios do que é essa terapia, por não conhecer realmente a fisiologia do corpo, não conhecer a fisiologia na perspectiva da medicina tradicional chinesa, porque
tem as reações químicas, a gente tem o corpo, a fisiologia, mas a medicina tradicional chinesa, ela olha o corpo humano de uma forma um pouco diferente. E a ventosoterapia, que é a partir dessa medicina, vai fazer com que o tratamento seja um pouco diferente. Não é só uma liberação miofacial, por exemplo, com as ventosas. Não é bem assim que funciona. Mas eu vejo muitos profissionais praticando isso de forma, talvez não incorreta, pode chegar a ser incorreta, mas mais do que isso, não usufruindo de todos os benefícios do que é, por não saber a anatomia da medicina tradicional chinesa. E corre o risco de dar errado, né? Corre o risco de dar errado, o maior risco é não oferecer resultados, né? E acaba, o investimento do tempo desse paciente acaba sendo em vão. Por isso que é importante você sempre entender quais são as especializações que o profissional ao qual você está se referindo, ele tem, né? Porque, infelizmente, aqui a gente não tem muito essa mania de perguntar qual é a sua formação. Vai no médico, a gente assume... Se ele falar, né? Se ele falar em chinês, daí você não entende nada. A gente... Qual é a sua dor? Daí você não entende nada, e aí vai, né? A gente pede o currículo do nosso funcionário, mas a gente não pede o currículo dos nossos profissionais da área da saúde, né? Então, a gente não sabe qual é a real formação daquele profissional, a gente não sabe o quão realmente ele está apto para cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo, a nossa verdadeira moradia é o nosso corpo. E às vezes a gente entrega para profissionais não qualificados. E aí a gente culpa a medicina e não o profissional. Porque eu vejo muitos pacientes falando, a acupuntura não funciona para mim. Como se isso fosse possível, né? Não é possível a acupuntura não funcionar para o seu corpo. O profissional que não soube fazer. E não é a medicina que ela é ineficaz. Olha que bacana, isso é muito importante o pessoal saber, né? Sim. E que mais que a gente tem para falar? Eu tô com uma curiosidade. Como é que faz para chegar no seu estabelecimento, lá na Clinicare, né? Explica um pouco mais, dá o Instagram, telefone para contato, como é que funciona? Então, se você quer nos encontrar no Instagram, nosso arroba é @HMI, então Healthcare Medicina Integrativa, só as iniciais, HMI Saúde. Aí você vai encontrar o nosso Instagram e lá você consegue ter o link para o nosso WhatsApp, que vai entrar em contato para agendamentos. Nós trabalhamos restritamente com agendamentos, né? A clínica fica aberta das 8 horas da manhã às 8 horas da noite de segunda a sexta e aos sábados das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Pode nos procurar, pode mandar a mensagem. A gente vai fazer algumas perguntas para você pelo WhatsApp mesmo para entender quais são os seus sintomas, para daí indicar qual é a melhor terapia. Então, não necessariamente você precisa conhecer todas as terapias da clínica, porque você me explicando, né, para quem estiver respondendo você no WhatsApp ou pelo telefone, explicar quais são os seus sintomas, a gente já vai te direcionar para o melhor profissional mais qualificado para tratar de você, porque a gente vai estar sempre te acolhendo e você é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Telefone para contato, você sabe? Claro. O nosso telefone é o 9333-64207. Esse é o nosso WhatsApp também, então pode nos mandar mensagem para fazer agendamento. Quer entender melhor o que a clínica ela representa ou como a gente pode te ajudar, mesmo não tendo nenhuma doença, porque lembrando que medicina integrativa não é sobre você ter doença e aí buscar ajuda. É você saudável, já buscar ajuda para a gente enaltecer e manter você saudável e você não ter a preocupação de será que eu vou desenvolver um câncer, será que eu vou desenvolver alguma doença no futuro? Né? Manutenção da saúde, isso é realmente medicina integrativa. E você falou para mim que a sua especialidade também é a ansiedade, é isso? Isso, uma vez que eu fiz essas formações da filosofia, da psicanálise, eu ainda trabalho hoje com a filosofia, não sei se você conhece, a Nova Acrópole, é uma escola de filosofia para viver, né? Então ela ensina a lidar mesmo com essas partes do nosso mental, nosso emocional, numa parte mais filosófica, olhando mais para os filósofos de antigamente, nos ensinando o que era viver bem, o que é realmente ser saudável. E a partir daí eu gosto muito, e eu me especializei, porque é um assunto que eu gosto muito, tratamentos de ansiedade, transtornos, né, a depressão, o burnout, que ele popularizou demais, infelizmente, porque muitas pessoas vêm sido acometidas pelo burnout, né? Então, todas essas síndromes mais voltadas para o psique,
São coisas que eu me especializei, são síndromes quais eu me especializei, eu gosto de tratar e tenho muitos bons resultados através da acupuntura. Enxaqueca, como é o que eu iniciei, né? Conheci a acupuntura também, me especializei nisso, então eu consigo tratar, além da acupuntura, tratar dores, tratar o envelhecer, tudo isso, né? E falando do burnout, como é que funciona? Burnout, pelo que eu entendo, é um apagão, é isso? A pessoa dorme do nada? Como é que funciona? O burnout é uma síndrome causada pelo estresse excessivo, o cansaço excessivo mental. Normalmente está atrelado ao trabalho, mas pode não ser. Donas de casa também podem sofrer de burnout, mas quando você se dedica excessivamente a algo de uma forma tão cansativa, em que o seu corpo fala, não aguento mais, e aí ele vem os primeiros sintomas, é o cansaço excessivo, então sempre com sono, sempre cansado, dificuldade de concentração por causa desse cansaço, aí vem a insônia, não consegue desligar para descansar, mas não consegue estar realmente 100% focado e acordado. Então você fica nesse platô em que o corpo ele não consegue ser produtivo realmente, mas não consegue descansar. Pode até tirar férias às vezes, mas não é o suficiente, porque você precisa de um tratamento, porque isso gera um desequilíbrio químico. Aí o cortisol, ele está desequilibrado, às vezes outros hormônios também, neurohormônios estão em desequilíbrio, às vezes até déficit de vitaminas pode estar envolvido. Então, a gente vai fazer com que seu corpo ele consiga realmente descansar. Às vezes precisa de um tratamento, a acupuntura ela vai ser um tratamento multidisciplinar, né? Então, a acupuntura mais terapia, às vezes precisa até de medicação com um psiquiatra. Então, a gente vai fazer esse trabalho conjunto, se necessário, mas muitas vezes a gente pode fazer o tratamento com a acupuntura mesmo, ensinando esse paciente o que é o burnout para ele, o que aconteceu no corpo dele para causar o burnout, né, o estilo de vida dele, e aí aos poucos ir regulando esse estilo de vida para que ele seja mais saudável, porque o problema não é trabalhar, o problema não é se divertir, o problema não é o que você faz pontualmente, o problema é o que você faz excessivamente para gerar a exaustão do seu corpo, né? O vício, por exemplo, o vício ele é você exaurir o seu corpo no alcoolismo, por exemplo, com a bebida alcoólica, e aí isso vai gerar doenças. O problema nunca é o que você faz pontualmente, mas é o que você faz todos os dias de forma exaustiva para o seu corpo. Isso que vai te gerar, essa exaustão vai te gerar a doença. E aí o meu papel como a acupunturista vai ser te ensinar o que é excessivo para o seu corpo e o que é falta para o seu corpo. E aí, achar aí o equilíbrio para o melhor estilo de vida que cabe para você, né? Porque não estou eu vivendo esse estilo de vida, então eu vou te ensinar buscando suas fontes de prazer, buscando o que realmente é um melhor equilíbrio para você e não para mim. E deixa eu te perguntar, me conta um caso de alguns pacientes que teve uma melhoria maravilhosa, que chegou com um problema sério e você conseguiu resolver. Tem algum caso assim? Tem vários casos, graças a Deus. Tenho bons resultados com a acupuntura. Eu tive alguns casos que me marcaram bastante. Teve um paciente que eu tive que ele foi um paciente que realmente me mudou profundamente a minha visão de mundo e fez com que eu me interessasse ainda mais por essa parte da psique. Era um paciente americano, em que, infelizmente, a filha dele morreu por suicídio. Ela sofria bullying na escola, essas coisas que a gente, infelizmente, sabe que tem muito na cultura americana. Ela sofria bullying e acabou cometendo suicídio. Ela tinha 9 anos de idade, era uma criança ainda, muito pequena. E isso, com certeza, acabou traumatizando muito os pais, né, os dois. E foi um processo bem difícil para ele durante o ano inteiro. E aí, no ano seguinte, no aniversário de suicídio da filha mais velha, a filha mais nova também cometeu suicídio. Ele perdeu as 2 filhas por suicídio. E é óbvio que vem a culpa, vem o que eu tô fazendo errado, por que as minhas filhas não querem viver, né? Vem todo esse processo de psique. E aí vem
por causa dessa culpa, vem a autodestruição, né? A gente acaba nos martirizando e nos culpando e fazendo escolhas de vida, né? Como bebida alcoólica, todas essas de destruição mesmo pela culpa. Entendendo um pouco isso, entendendo essas dificuldades, vem a separação, vem a depressão, vem vários processos, vários traumas em que leva ele realmente para um processo bem destrutivo, até que a gente se conhece, ele vem fazer tratamento junto comigo, tratamento de acupuntura, e a gente consegue regular um pouco a química dele, sento, consigo acolher, entender a história, conversar, através dos conhecimentos da filosofia, a gente consegue direcionar um pouco melhor o estilo de vida dele, ele entender as escolhas dele, o quanto realmente elas não estão sendo saudáveis, o quanto ela vem dessa autodestruição, da culpabilidade, e aí consegue direcionar para um estilo de vida um pouco mais saudável, práticas de exercício físico, regulando a química dele, e aí ele consegue realmente tomar as rédeas da vida dele no controle, realmente, não mais ser só vítima da vida dele, mas ele ser agora quem direciona a vida dele, mesmo sofrendo um trauma tão terrível que é perder 2 filhas. Tenho vários pacientes que a gente consegue tratar, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome em que causa dores inespecíficas no corpo, então hoje acorda com dor no pescoço, amanhã com dor na perna, depois dor no joelho, são dores que vão migrando de local, e isso acaba gerando processos depressivos, né, porque acordar com dor e dormir com dor, acredita, eu sei o quanto isso é ruim, porque eu passei por isso, né, com enxaqueca, não fibromialgia, mas é dor, de qualquer jeito, eu sei o quanto isso interfere no emocional da gente, e aí consigo tratar pacientes, tive vários casos de pacientes muito bem sucedidos de fibromialgia, tratando fibromialgia, em que consegue retomar qualidade de vida, consegue realmente voltar a algumas atividades, faço trabalho social no SECAM. SECAM é um centro de acolhimento a pacientes com câncer de baixa renda. Então, lá a gente consegue tratar pacientes que têm câncer, mas outras síndromes também. E aí, paciente que voltou a costurar, mesmo tendo a fibromialgia, consegue voltar a costurar, porque agora não sente mais dor, consegue tomar algumas atividades, né? Pacientes com câncer, em que, infelizmente, principalmente na época em que está fazendo tratamento de quimioterapia, a quimioterapia ela é infelizmente muito agressiva ainda hoje para o nosso corpo, então vai te causar náuseas, vai te causar debilidades de até às vezes ter força para caminhar, né, porque realmente debilita o corpo de uma forma bastante agressiva, e aí com a acupuntura a gente consegue fazer com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida, ou não tão piora, né, da saúde, por causa dos sintomas que a quimioterapia traz. Então, esse paciente pode passar por esse processo de uma forma mais amena, uma forma menos traumática, que é a quimioterapia. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta, e para o futuro? Quais são as suas prospecções? O que você está pensando no futuro aqui, que está, ou lançamento, algo do gênero? Eu quero hoje, eu consegui trazer as especialidades que eu queria para a clínica, né? Hoje eu tenho um hall muito grande de especialidades, então eu tenho certeza que qualquer pessoa que chega na clínica, a gente vai conseguir atender, vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, hoje eu quero estabilizar um pouco mais essas especialidades da clínica para oferecer um trabalho melhor para os meus pacientes. Quero terminar essa minha especialização em gerontologia e quero entender um pouco mais o processo de envelhecer e ajudar pacientes idosos a envelhecer com saúde, começando enquanto eles ainda não são idosos, ainda não chegaram na terceira idade. Hoje, a maior parte dos meus pacientes são mulheres entre 35 e 55 anos, então, através dessa idade que a gente começa já a investir no envelhecer. Então, com essas especialidades em que hoje eu estou fazendo, quero poder ajudar ainda mais meus pacientes a envelhecer de forma saudável, já que a expectativa de vida hoje, ela está aumentando cada vez mais, né? As tecnologias, elas acabam ajudando com que a gente envelheça por mais tempo, né? Esteja na Terra por mais tempo. Então, a gente precisa ter qualidade de vida, porque não adianta estar com 90 anos e acamado, né? É verdade. Bom, então muito obrigado por ter vindo, volte sempre, vamos fazer mais pautas,
diferente do que a gente fez hoje. E também parabéns pelo seu trabalho, você é inspiração para muitas mulheres, por ser empresária, por ser uma mulher espetacular, lutadora, e também ver os outros seres humanos, né? Você está ali para ajudar. Então isso é louvável, né? E parabéns, volte sempre. E assim já vamos encerrando aqui nosso programa EngCast. Agradeço a participação de todos. Ponham no sininho, se inscrevam, né? E vamos estar divulgando aí essa nossa gravação, esse nosso programa. Claro. Eu quero agradecer a você que ficou até o final nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui. Quero agradecer a sua equipe por me acolher e fazer tudo isso que você está vendo através da sua equipe. Muito obrigada a você por me chamar mais uma vez para estar aqui. Pode me chamar quantas vezes quiser, eu estarei sempre aqui. Eu adoro muito você, a sua família e estar aqui nesse seu seio do EngCast. Muito obrigada.